Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer. Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Ou socorro? Vou repetir de novo. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Nesse terceiro momento, nós falamos do amor de Deus, sim ou não? Falamos ou não falamos do amor de Deus? Falamos de pecado? Tá, agora você pode me perguntar, Jean, mas essa bagunça que o pecado faz em nós, como é possível arrumar isso? Qual é a forma de arrumar a bagunça que o pecado faz conosco? E é o tema da nossa terceira pregação desta manhã, que é Jesus Salvador. E o que nós vamos ler agora, eu quero que você preste muita atenção em mim, porque isso vai trazer muita libertação agora para a sua vida, para a sua casa. Muitos que estão aqui vão se impactar agora com essa mensagem, com aquilo que Deus vai falar no teu coração, porque é de sacudir o nosso coração. O que nós vamos falar agora, eu convido você a pegar essa palavra. No Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16. Olha o que vai dizer a palavra, escute. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir de novo para que você entenda. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Meu irmão, o que essa palavra vai dizer para mim e para você é que Jesus, Ele é o autor da nossa salvação. Deus tanto amou-nos, tanto deu o seu amor por nós, viu que o pecado tinha se adentrado por uma desobediência, viu a lambuzeira, a desordem que estava, e enviou o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz. Essa palavra vai dizer que Deus nos amou de tal forma que já não havia mais o que Deus fazer pela humanidade, já não via mais. Deus já havia mandado o dilúvio na época de Noé, matou, dizimou a humanidade. Deus falou: eu nunca mais vou fazer isso. Noé era o único justo sobre a terra, com a sua família. Matou-se todo mundo, e não adiantou, a humanidade voltou a pecar de novo. Por quê? Porque havia o carimbo do pecado original, como nós falamos. Deus olhando a humanidade, todo mundo brigando, e guerra, e aquilo, e todo mundo roubando o irmão, e novela, e Big Brother, e traição. Deus falou assim: não, pera lá, Jesus, vem aqui, nós precisamos marcar uma reunião. Sentou Deus, o Espírito Santo e Jesus, e Maria ficou ali, anotando, porque é secretária. E aquela conversa, aquela reunião, e o mundo como está e como não está. Deus olhou: filhão, você vai precisar descer lá e mostrar como é que se vence o pecado. E Jesus falou: pai, mas isso mesmo. Jesus, como um filho obediente, desceu pelo seio de Maria, engravidada pelo Espírito Santo, nasceu como homem, como eu e você, cheio de sensibilidades, nasceu, cresceu e morreu por nós no madeiro, colocando ordem nas coisas. Eu quero pedir aqui 4 voluntários, por favor, rapidamente. 4 pessoas aqui,
que possam me ajudar. Rapidamente, gente, 4 pessoas. Eu vou pedir para vocês organizarem essa bagunça para mim, fazendo um favor, do jeito que vocês sabem, da melhor forma. Jesus veio e nos deu a salvação. E é assim que acontece na nossa vida quando Jesus entra. Quando a gente assume a salvação, as coisas começam a voltar ao que eram antes, bonitas. Olha a mesa como estava, derrubada, estourada, tudo bagunçado. Agora Jesus vem e coloca a salvação na nossa vida, e as toalhas vão sendo arrumadas, e as mesas, olha, vai dando um outro aspecto na nossa vida. Quando Jesus entra na minha e na sua vida, as coisas vão tomando forma de novo, como eram. O pecado ele nos destrói, o pecado nos arrebenta, mas quando Jesus Salvador entra na nossa vida, tudo vai organizando. Olha os detalhes vão sendo organizados na nossa vida, os detalhes vão sendo novamente devolvidos, a nossa essência vai voltando, quando nós assumimos Jesus Salvador na nossa vida. Olha os detalhes, irmãos, Deus se atenta aos detalhes da sua vida. Olha, vai arrumando, vai devolvendo forma, e tudo começa a ficar bonito de novo. Quando a salvação entra na nossa vida, tudo aquilo que era desordem volta à ordem. Eu sempre digo uma coisa nas minhas pregações, nos grupos de oração onde tenho ido, que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, todos os nossos sentimentos, emoções, elas têm que se colocar em ordem. Você concorda comigo? Aonde Deus entra, a ordem impera. Por isso que eu falo, quer saber se uma pessoa se converteu? Olha a vida dela, vê se está tudo em ordem. Porque se não tiver em ordem, se haver desordem, Jesus Salvador ainda não se adentrou. Por isso nessa manhã eu quero te apresentar esse Deus que morreu por mim e por você numa cruz. Eu quero convidar você agora, para que você leia agora, isso é importante. Pega comigo lá no final da Bíblia, quase, no livro de Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, depois do livro de Filipenses, Colossenses 2, Colossenses 2 de 13 a 15. Se você não conseguiu achar, só anota, depois você vê na sua casa. Mas eu quero ler, e que essa palavra agora possa transformar a sua vida, possa ser agora o impacto que você precisa para a mudança. Olha que lindo o que São Paulo vai dizer aos Colossenses a respeito da salvação que Jesus nos trouxe, da organização que Deus nos dá no nosso interior. Colossenses 2, de 13 a 15. Escuta só, que palavra linda. Escuta, se você não achou, preste atenção, escuta. Morto pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida, em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou de todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliu os principados e potestades e os expôs a ridículo, triunfando deles pela cruz. Aplauda agora a morte de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, que cancelou todo o pecado, todo o documento, tudo aquilo que nos acusava, todo o medo de Satanás. Por isso que nessa manhã nós não devemos aceitar mais as acusações. Por isso que nessa manhã, acolhendo Jesus Salvador, nós não podemos mais permitir que o pecado cause desgraça na minha e na sua vida. Porque quando Jesus Salvador entra, vai dizer a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, Ele aboliu, Ele rasgou, Ele definitivamente apagou a mancha que o pecado ocasionava na nossa vida. Toda a mancha que nos condenava. Todas as vezes que o diabo entrava na presença de Deus e acusava você, olha lá o seu filho, ele está indo na igreja, mas ele está fazendo isso. Acabou a condenação. Jesus vem e morre, derrama todo o seu sangue no madeiro, para apagar a nossa culpa do pecado e nos trazer salvação. Por isso, essa palavra eu já vi libertar muitas pessoas de muitas prisões, pessoas que fumavam, pessoas que eram viciadas em vícios. Essa palavra, ao você orar, ao você entender que no Calvário Deus venceu por você, a nossa vida muda. Jesus deu a vida por mim e por você, e isso tem que explodir dentro do teu coração.
Essa manhã você tem que parar com os milindres. Se existir a depressão no nosso meio, tem que cair por terra, porque Jesus Salvador entra agora, falando para mim e para você: todas as suas enfermidades eu carreguei na cruz, e eu quero provar para você. Comigo lá em Isaías 53, livro do profeta Isaías 53, você vai ver tudo o que eu estou falando. Livro do profeta Isaías 53. Você vai entender, meu irmão, toda a graça que Deus deu a você, porque morreu numa cruz. Isaías 53, do 4 ao 7. Anota depois que você vem na sua casa. Se você já achou, leia comigo. Preste atenção, meu irmão. O que Jesus passou na cruz? Isaías 53, do 4 ao 7. Escute: em verdade Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado, mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele, fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre Ele o castigo das nossas faltas, de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, Ele não abriu a boca. Essa palavra vai dizer, meu irmão, que Jesus carrega sobre o madeiro da cruz. E eu quero pegar agora aqui a minha cruz para mostrar para você que no madeiro, quando Jesus deu a vida por você na cruz, Ele carregou toda a herança de maldição hereditária, todos os problemas que você vive hoje, toda a enfermidade física e espiritual, Jesus carregou. Por isso que nós oramos que nós não devemos assumir nenhuma desgraça na nossa vida. Por isso que nós não devemos concordar com nenhuma situação financeira que não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que nós não devemos aceitar o pecado na nossa vida, porque Cristo morreu por mim e por você. É como se Jesus tivesse assinado um cheque branco e dissesse: filho, filha, coloca aí a bênção que você precisa, coloca aí o valor da graça. Qual é a transformação? É o seu pai, é a sua mãe? É um pecado que você deseja vencer? Quando Jesus morre na cruz, Jesus nos dá essa graça. A salvação entra. Quando Jesus se deparou no evangelho com Zaqueu, Zaqueu estava em cima do muro, em cima de uma árvore, Zaqueu era de baixa estatura, estava ali vendo Jesus, olhando Jesus passear. Jesus passa debaixo daquele galho, aponta o dedo para Zaqueu e: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero jantar na sua casa, pois a salvação adentrou hoje, nessa noite, a sua casa. E vai dizer a palavra que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, que era um corrupto, um político corrupto, Zaqueu diz para Jesus: Jesus, eu abandonei os pecados, eu não quero mais essa vida de pecado, agora eu assumo essa salvação da cruz, eu assumo essa salvação na minha vida, e eu vou contribuir, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei das pessoas, até muitas vezes mais, Ele dará mais às pessoas que Ele roubou. É assim quando a salvação entra na nossa casa. Ao Jesus abolir na cruz, ao Ele carregar na cruz as nossas enfermidades, tudo aquilo que nos condenava foi cancelado. Diga comigo: foi cancelado. Mais forte: foi cancelado. Diga: já não há mais condenação. Agora Jesus entrou na minha vida e ninguém mais poderá me condenar. Diga: eu acredito que tudo foi cancelado. Por isso, meus irmãos, que quando Jesus Salvador entra na nossa vida, nós não podemos de forma alguma aceitar mais nada daquilo que não é a vontade de Deus. Nós não podemos simplesmente compactuar com o pecado, nós não podemos nos compactuar mais com as coisas que o mundo
tem nos colocado, porque Jesus entra e faz uma faxina. Você lembra muito bem como estava aqui esse cenário, todo bagunçado. Jesus entra e resolve, assim como na casa de Zaqueu. Jesus entra e resolve, assim como a pecadora, todo mundo queria apedrejá-la, condená-la pelos pecados que ela tinha cometido. Jesus entrou na vida dela, disse para ela: não peques mais. E Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Uma prostituta. E você pensa, será que para mim não tem jeito? Foi a primeira maior notícia que o mundo já teve. Foi uma prostituta que viu Jesus vivo pela primeira vez. Não foi o apóstolo Pedro, não foi João, discípulo amado. Não, foi uma prostituta. Maria Madalena era prostituta quarteleira, ela era prostituta de quartel, ela dormia com os soldados romanos, saía de um quarto, passava para o outro, era muito desejada, tanto que quando Jesus entra numa casa para ceiar com os amigos, com os republicanos, vai dizer que uma mulher leva um perfume e quebra um vaso de perfume aos pés e lava ali com seus cabelos o pé do Senhor, e chorando com aquele perfume. O perfume nessa época, meu irmão, era muito caro. Assim como nos dias de hoje, perfume é caro, sim ou não é verdade? Perfume é caro. Agora você imagina aqueles perfumes de aloé, perfume caríssimo. Tanto que Judas, que era o financeiro de Jesus, olha para aquilo e fala: não, mestre, está errado. Olha, ela podia vender esse perfume aí e dar dinheiro para nós, porque daí a gente conseguia comprar mais pão para os pobres. Judas falou isso, era o financeiro. Maria Madalena ganhava dinheiro, tinha uma base na sociedade. Maria Madalena tinha dinheiro, porque era prostituta de quartel. E quando Jesus entra no coração de Madalena, ela larga a prostituição e assume a salvação da cruz na vida. Tanto que uma das pessoas que estavam com Maria, ajudando no Calvário, era Maria Madalena, certeza. Ela estava ali nos relances, de repente de longe, de repente chegava. A Bíblia não narra os detalhes, mas eu acredito que Maria Madalena também ficava ali aos redores, ajudando. Uma prostituta. E quando Deus entra, Deus transforma ainda mais na minha e na sua vida. Jesus Salvador nessa manhã precisa se adentrar na minha e na sua vida e botar ordem. Ordem. Quem aqui já serviu o quartel sabe como é. Quando nós vamos servir ao quartel, a casa é uma bagunça, mas quando entra lá, existe um regimento, existe umas ordens que precisam ser cumpridas, a ponto de chegar a bater continência, fazer a barba correta. Quando Jesus entra na nossa vida, nós precisamos abandonar a vida de pecado e assumir esse Senhor Salvador na nossa vida, para que a graça aconteça. Muitas pessoas do nosso meio querem curas, milagres, prodígios, transformação, mas não querem assumir Jesus Salvador nas suas vidas. Muitos de nós carregamos uma culpa, carregamos uma vida inteira de busca de Deus e não conseguimos encontrar. Por quê? Porque falta assumir Jesus na nossa vida. Enquanto ainda vivemos uma vida mais ou menos, enquanto ainda tivemos essa vida medíocre, desculpa falar assim, mas essa vida em cima do muro, essa vida que não quer responsabilidades com Deus, essa vida que não avança para as águas mais profundas, desculpa, mas a nossa vida vai ficar parecendo uma merda, sempre. Sabe, se uma pessoa está com Deus, é simples. Se ela assumiu Jesus Salvador na sua vida, repare como a vida dela é. Se ela anda em círculos, vai, sempre volta no mesmo lugar. Sai do ponto, vai, sempre volta no mesmo lugar. Nunca sai daquela rotina. Muda de cidade, muda de emprego, muda de casa, mas é sempre os mesmos problemas. É um grande sinal que a pessoa não assumiu Jesus Salvador na sua vida. Diga comigo hoje: eu vou assumir Jesus Salvador na minha vida. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer que Jesus é o único Salvador da nossa vida. Ele vai dizer também no Evangelho que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como chegar ao Pai se não for por Ele. Quando Jesus morreu por mim e por você numa cruz, havia um véu no templo. Imagine que aqui está o sacrário, onde é aquela porta. Havia um véu preto que tampava. Somente uma vez ao ano
um sacerdote autorizado podia se adentrar no Santo dos Santos, onde era chamado, e adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Quando Jesus morre, Jesus rasga o véu, ele rasga a distância entre eu e Deus. Jesus morre e abre as portas da igreja para acolher eu e você. Já não há mais distância entre você e Jesus Eucarístico. Já não há mais distância, porque quando Jesus morreu por mim e por você, Ele abriu, nos devolveu a graça do Pai. Por isso que eu digo que Ele é o único Salvador da nossa vida. Fora dele, querido, é balela. Fora dele é conversa. Você pode dizer, Jean, mas participando de outras doutrinas também existe salvação. Participando de uma igreja evangélica também existe salvação. Eu concordo, irmão, porque há a presença de Jesus lá. Se há a presença de Jesus na evangélica, tá? Porque no Espiritismo também é falado de Jesus, mas lá não há salvação. Só que eu quero te dizer uma coisa: a primeira igreja criada na cruz foi a igreja católica apostólica romana. A primeira igreja pentecostal foi a nossa, católica. A primeira igreja mariana, fundada ali no seio de Maria, foi a nossa igreja católica. Nós portamos hoje, e existem muitos por aí católicos que dizem que placa de igreja não salva, a minha salva, por doutrina. A doutrina católica é tão rica, tão forte, que se você seguir certinho o que a doutrina fala, você tem o céu direto. Já as outras doutrinas faltam nesse aspecto. Por isso, aos pés da cruz, essa igreja foi fundada, uma igreja de sofrimento. Jesus Salvador deu a vida por mim e por você, e os apóstolos no início viviam escondidos, porque queriam matar. Paulo era um grande perseguidor da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois, ao longo do tempo, assumiu a salvação de Cristo. O Senhor viu. Padre Pio, um grande santo da nossa igreja, assumiu o crucificado, dormia todos os dias com o crucifixo. Todos os dias, Padre Pio dormia abraçado à cruz, abraçado, e dava um cheiro da cruz e beijava a cruz. Jesus crucificado, meu Deus amado, deu a vida por mim. Padre Pio teve os estigmas de Jesus. As mãos de Padre Pio nos pés sangravam na hora da Santa Missa. Padre Pio tinha que andar com as mãos enfaixadas pelo sangue que escorria, e ele dizia: Senhor, eu não sou digno de tanta graça. E hoje nós somos convidados a abraçar esse Jesus Salvador na nossa vida, e pegar Jesus assim como Nossa Senhora pegou Jesus nos braços depois que ele desceu da cruz, e ali Jesus todo sangrando, Jesus decapitado. Imagine quando você compra uma carne e manda moer. Era aquilo que estava, porque a palavra vai falar que Jesus ficou estrucidado, moído. E Maria pega Jesus no colo, no alto da cruz. Jesus totalmente ensanguentado, ferido, machucado pelos nossos crimes, e dá um cheiro em Jesus e diga: obrigado, filho, por ter morrido por mim. Obrigado, meu filho querido e amado. A mamãe ama você. Você é o meu orgulho. E Jesus morto no colo de Maria, porque Nossa Senhora sabia qual era o propósito. Maria sabia qual era o propósito do filho dela, e Jesus comprou a briga por mim e por você. Bata no seu peito agora e diga: eu sou abençoado. Meu irmão, não tem para ninguém. Por isso que muitas vezes eu sou grosso, por isso muitas vezes que me chamam de grosso, de mal-humorado, porque vem me contar, me ligue para mim. Eu falo: toma vergonha na sua cara, muda de vida. Jesus morreu por você, por mim. Já não há tempo mais para a tristeza. A palavra de Filipenses vai dizer, meu irmão: vivei sempre contentes. A alegria do Senhor seja a vossa força, porque não foi por preço de moeda que nós fomos comprados. Nós somos comprados pelo preço da cruz, um preço muito dolorido.
Eu quero agora ler para você o caminho do Calvário, e mais ou menos aqui narrado aquilo que Jesus passou, para que você possa entender a dimensão, a mística da salvação nessa manhã. Com toda a calma, com todo o amor, escute o que eu vou falar. A crucificação consistia em torturar o condenado, obrigado a levar até o local do suplício. A barra horizontal da cruz, onde já se encontrava a parte vertical, cravada no chão. Uma vez posto na cruz de braços abertos, o condenado era amarrado e pregado na madeira, pelos pulsos e pelos pés, e morria. Depois de horas de exaustão, a morte ocorria por parada cardíaca ou asfixia, pois a cabeça pendia sobre o peito e dificultava a respiração. Imagina Jesus na cruz, o peso do corpo inclinado, Jesus não conseguia respirar, havia muita dificuldade pelo cansaço. Neste ato combinavam-se os elementos de vergonha e tortura, as chacotas que Cristo passou. E por isso o processo de crucificação era olhado com profundo terror. Na época de Jesus havia a morte de ser jogado para os leões, ser queimado vivo e ser crucificado. E todos os ladrões preferiam ser jogados aos leões, serem queimados vivos, mas nunca crucificados. A crucificação era o pior de todas elas, porque além da vergonha, era desumano e doía muito. O castigo da crucificação começava com a flagelação. Depois do criminoso ter sido despojado de suas vestes, na ponta do açoite os soldados fixavam pregos, pedaços de ossos e coisas semelhantes, podendo a tortura do açoitamento ser tão forte que às vezes o flagelado morria já no açoite. Existiam pessoas, ladrões, que eram flagelados e que morriam ali. Quem assistiu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, vai entender aquele momento que Cristo é flagelado, é desumano. E existem pessoas que morriam naquele momento porque não aguentavam a dor. E eu acho lindo naquele filme, quando eles batem em Jesus, batem, e o chacote estalando, batem. E eles cansam, os soldados cansam de bater, e Jesus tremendo levanta, tipo, eu quero mais! Pode bater que aqui é Mariano! Bate que eu vou defender a humanidade! E os soldados ficam bravos. Os soldados vão lá e pegam aquele pedaço de chicote com um prego desse tamanho e dilaceram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a mim e a você. Para abreviar a morte, os torturadores às vezes fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente a sua capacidade de sustentação. No entanto, era mais comum a colocação de bancos. No alto da cruz, quando Jesus ficou, eles colocavam um banquinho para dar um pouco de sustentação, mas normalmente as pernas eram quebradas. No entanto, era mais comum a colocação de bancos no crucifixo, o que fazia com que a vítima viesse por mais tempo. Nos momentos finais, falar ou gritar exigia um enorme esforço. Por isso que no alto da cruz Jesus grita: ah, papai, por que me abandonastes? Porque a dificuldade de falar era muito grande. Era uma dor que você não tem noção. De acordo com os evangelhos, no jardim do Getsêmani, Jesus Cristo suou gotas de sangue. Vai dizer a psicologia que sobre um grande estresse, sobre uma grande tormenta, sobre um grande problema, você pode, a sua corrente sanguínea pode passar gotículas de sangue sobre os seus poros, a ponto de fazer você suar sangue. E a palavra vai dizer que no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, naquele momento de angústia, Jesus suou sangue por mim e por você. A ciência vai dizer, o nome desse fato chama-se hemartidrose. O açoite usado na flagelação era descido com toda a força, após outra nos ombros, costas e pernas do condenado. No primeiro contato, o açoite cortava as pernas e a pele.
Então os golpes continuavam, cortavam mais profundamente o tecido subcutâneo, produzindo primeiramente um gotejamento de sangue nos vasos capilares e as veias da pele, e finalmente jorros de sangue arterial das veias e nos músculos. Além da tortura, Jesus era motivo de chacota, pois era denominado como rei dos judeus. Os soldados romanos, ironicamente, vestiram um manto sobre os ombros de Jesus, colocaram um bastão em suas mãos como um cetro real, e em sua cabeça foi depositada uma coroa de espinhos. Os espinhos utilizados na coroa eram agudos, grandes, longos e curvos. Uma vez cravados na cabeça de Jesus, os espinhos atingiram os ramos dos nervos, que provocam dores terríveis. Nós temos nervos na nuca, aqui atrás e na frente. Esses espinhos entravam na cabeça de Jesus, provocando uma dor que é comparada hoje à dor de meningite. Cada dor, cada espinho que foi colocado pela coroa era comparado com uma dor de meningite. Arrebentava os nervos da cavidade da cabeça. Cansados da brincadeira, os romanos arrancaram a túnica bruscamente. O manto já tinha aderido às costas e à carne viva. Quando nós machucamos e fazemos uma feridinha que fica na carne viva, alguém já passou por isso? Que a camisa cola e depois é difícil de tirar. Agora você imagina agora as costas de Jesus totalmente decapitada, totalmente flagelada, e aquele manto já tinha grudado nas costas, e a praga dos soldados vai lá e me arranca com tudo. Você imagina a dor que você sentiu. Acredito que naquele manto saiu um pedaço de carne, um pedaço de pele, de tanta dor, que já estava um só. A parte vertical da cruz ficava esperando pelo condenado. Jesus teve que caminhar um pouco mais de 650 metros até a crucificação, para chegar no lugar do suplício conhecido hoje como Gólgota, lugar da caveira. Hoje se chama Calvário. Antes de começar o suplício da crucificação, era de costume dar uma bebida narcótica. Jesus estava no alto da cruz, preso, cansado. Eles misturavam uma mistura de vinagre com aloé. Essa mistura virava uma droga, e eles pegavam e davam para o condenado beber. Jesus renega beber essa mistura, porque Jesus queria passar tudo por mim e por você. Uma vez em oração eu perguntei: Deus, mas por que o Senhor sofreu tanto? O que o Senhor pensava naquele alto da cruz? E Ele me dizia: Jean, a única coisa que eu pensava era em você, filho, mais nada. E por isso Jesus, Ele não toma droga para sentir no seu corpo toda a dor, para salvar eu e salvar você. Uma vez com os pregos nos pulsos, na parte horizontal da cruz, atravessaram um prego na sua mão, cravando-lhes na madeira, e com os joelhos flexionados, a crucificação estava completa. Assim que Jesus pendia lentamente para respirar e colocava peso nos punhos, uma dor alucinante era sentida nas suas mãos, subia pelos braços e explodia no cérebro, uma vez que os pregos dos punhos pressionavam os nervos médios desse membro. O mesmo ocorria ao sustentar o peso do corpo nos pés. Após horas de sofrimento, os músculos quase totalmente paralisados traziam-lhe uma parcial asfixia e fortes dores vindas de suas costas quando essas estão esfregadas com a madeira áspera. Segundo a medicina, Jesus pode ter morrido devido à perda de sangue do corpo, choque hipovolêmico, por causa das várias lesões. A perda de sangue levou a uma diminuição ou ausência de oxigênio no cérebro e subsequente insuficiência cardíaca e respiratória. Isso aqui eu não estou narrando nem 10% do que foi, porque só quem participou daquela tarde de sexta-feira vai entender aquilo que eu estou falando. Somente Maria vai entender e poderia aqui nos falar e nos relatar aquilo que ela vivenciou naquele ato do Calvário. Aquele filme do Mel Gibson não retratou nem 20% daquilo que realmente Jesus sofreu por mim e por você. Jesus deu a vida, meu irmão, por mim e por você, e não foi nada fácil.
Ele foi estrucidado, como diz ali, e ele foi conduzido ao cavalo, abraçando a cruz, e como uma ovelha muda que é conduzida ao matadouro. E ele pensava: eu amo a Norma, eu amo a Juliana, eu amo a Priscila, eu amo o Jean, eu amo Maria, eu amo Paulo, eu amo João, eu amo, e eu vou conseguir, eu vou conseguir. E Jesus foi até os finalmente. O prego atravessou a mão de Jesus e aquilo era uma dor terrível. Foi crucificado, foi posto na cruz. E naquele momento de crucificação, Jesus respira profundo e diz uma palavra linda e maravilhosa: tudo está consumado. Não há tempo mais, perder. Eu salvo hoje a humanidade com o meu corpo, Pai. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus respira profundamente. Lembra que Ele morreu por você, que arrumou tudo por ti. Que hoje, nessa manhã de sábado, Ele morreu por você e deu até a última gota de sangue por você. Meu irmão, eu me emociono todas as vezes que eu falo da cruz, porque para mim é algo muito forte. Não dá para entender como tamanho amor, como tamanha graça. Por isso nós não podemos viver como vivíamos outrora, entende? Por isso que hoje eu, na minha vida, é santidade, a igreja, não dá mais para voltar para uma vida de pecado, entende? Não dá mais para brigar com o irmão, não dá mais para maltratar pessoas, porque existe um Deus que deu a vida por mim com a cruz e me garantiu a salvação, e hoje eu tenho que viver contente, feliz, dando risada para todo mundo, mesmo que me doa fazer isso, porque foi um preço muito caro. Eu quero que isso fique no teu coração guardado, selado agora por Deus, para que você nunca mais esqueça que um dia um judeu, descido do céu, enviado por Deus, deu a vida por você, e Ele te ama muito. Ele te ama muito. Convido você a colocar a mão no seu coração agora. Imagine a cruz agora na sua frente.